Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Luiz Finanças, que foi aprovado no cargo de analista no concurso do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, com especialidade medicina. Primeiro, antes de começar a conversar com você, Luiz, eu queria agradecer a presença do professor Ricardo. E para a gente começar, professor, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou geriatra. Para mim é uma honra ser o responsável pela parte de medicina do concurso, né, do Estratégia. Então, estou muito feliz, muito satisfeito com a classificação do Luiz. Para mim é uma honra e fico muito grato de você ter vindo, ter adquirido material e contar um pouquinho aqui da sua história, como é que você se preparou, né, para fazer a prova. Então, muito obrigado. É justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre a sua preparação, mas também, antes da gente começar de fato a falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, a sua formação, acho que não precisa perguntar, né? Bom, meu nome é Luiz, eu sou médico, eu formei no ano passado. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Pindorama, uma cidade pequena, próxima ali da região de São José do Rio Preto. Tenho 25 anos E vamos falar, é isso. então, sobre a sua preparação. Vamos lá. Falando nela, né, você pode se dedicar integralmente aos estudos para esse concurso, ou precisou conciliar, né, com outros projetos pessoais, com o trabalho? No meu caso, eu tive que conciliar com o trabalho, né? Atualmente eu estou servindo o Exército aqui em São Paulo e acaba que eu trabalho durante a manhã, meio período. E aí, durante a tarde, que era o meu período de estudo, né? Meu principal período de estudo. E eu acabava chegando em casa por volta das 2 horas da tarde e eu acabava estudando até por volta de umas 6. Tinha dia que eu estudava, mas via de regra era essa a minha rotina. Foi sua primeira aprovação? Já tinha passado por essa experiência antes? Foi o primeiro concurso, tirando provas de residência, né, que a gente presta no final do curso, via de regra, foi o primeiro concurso que eu prestei. Então, fiquei muito feliz, né? Eu, falar a verdade, eu não estava até esperando, assim, como era o primeiro, essa classificação que eu tive, mas foi a minha primeira experiência mesmo. A gente estava conversando, né, Luiz, antes de começar essa gravação, sobre essa questão do conhecimento das pessoas da área de medicina em concurso público, né? Realmente, professor Ricardo, isso deveria ser, vou dizer mais divulgado, senão a concorrência ia aumentar. Mas, assim, realmente dentro da faculdade não se fala muito em trabalhar dentro do serviço público na área de medicina? Você pode ter uma imagem de trabalhar no estado, no município, ter um plantão fixo, mas, por exemplo, para órgãos do judiciário, ninguém conhece, ninguém sabe nem que tem médico no tribunal. Então, é o melhor posto de trabalho, a melhor remuneração, e é muito pouco falado, ninguém conhece. Pouquíssimas pessoas se interessam. Quando tem um concurso, sai edital, ninguém nem dá cartaz, vamos dizer assim. E quando tem vaga para médico, muitas vezes há uma empolgação inicial, as pessoas tentam dar uma estudada, mas aí caem na rotina do plantão, do trabalho, e deixam de lado. E vão fazer a prova despreparadas. E aí você tem um bom aluno que poderia passar lá nas primeiras vagas, né? Não se classifica, não vai bem. Então, ele é uma exceção. Você sair da faculdade já com essa mentalidade é extremamente raro. Muito raro. Isso tem um lado bom, né? Como eu disse, a concorrência é menor. Então, qual que foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados, né? Primeiro concurso para a área de tribunal, então qual foi a sensação? Foi muito boa, confesso. Eu fiquei bastante feliz. Como foi o primeiro concurso, que eu tinha falado antes, eu não estava esperando essa classificação assim, tão boa. Então, eu fiquei bastante surpreso no primeiro momento, mas depois eu fiquei bastante satisfeito também, porque, querendo ou não, eu me esforcei, estudei, me dediquei a essa prova, né? E acabou que colhi o resultado, né? Então, eu fiquei bastante satisfeito. Foi quanto tempo de preparação específica para esse concurso? Específica, acho que por volta de uns 3 meses, mais ou menos. Eu falo específica porque, querendo ou não, a bagagem da faculdade, né, traz uma certa preparação,
para essas provas, mas como a gente estava conversando antes também, não basta saber o conteúdo, tem que saber como o conteúdo vai ser cobrado, né, professor? O diferencial é você conhecer a banca, né? Principalmente a FCC e a CESP, são as duas principais bancas de concursos tribunais, né, judiciário. Cada uma tem seu estilo particular. A FCC são questões de múltipla escolha, geralmente eles cobram os mesmos assuntos, as questões elas se repetem bastante. Então a intenção do material, como eu já vinha de outros concursos, é conseguir selecionar o que tem de melhor, o que mais repete, o que tem de mais comum nas provas. E eu acho que esse é o diferencial. Em vez de você baixar todas aquelas provas, mais de 50 provas da FCC, o material enxugou tudo para o que realmente interessa. Muitas vezes eu tinha a sensação que eu fazia a mesma prova por mais de uma vez, tão repetitivo que era. Então, no caso do Luiz, que se preparou fazendo as questões, ele está muito à frente dos outros candidatos. Né? E assim, geralmente é 70% a 80% de repetição das mesmas questões. E o que vem os 20%, 30% extra, você consegue fazer tranquilamente também. Então, você larga com uma grande vantagem. Né? Conhecer a banca é essencial. E o edital. Você fez a preparação, né, para a prova de residência, mas especificamente para esse concurso foram só 3 meses. Como foram esses 3 meses? Né? Você abriu mão da vida social, aí, pegando todo o tempo que tinha para de fato estudar? Ou acredita que a vida social é uma válvula de escape, é preciso ter sim, para dar uma relaxada e depois voltar com tudo para os estudos? Certo. Sinceramente, eu estudava, tinha o meu período de estudo, né? Eu sempre tive essa característica a minha vida toda, até para estudar para o vestibular, até na faculdade, para a prova de residência depois. Eu estudava poucas horas por dia, mas horas dedicadas somente ao estudo. Então eu sentava, me concentrava, e eu acho melhor estudar 2, 3 horas por dia com uma concentração, sei lá, digamos que 100%, do que eu estudar 7, 8 horas, talvez não no meu melhor estado mental, cansado. Então eu sempre tive isso para mim e acabou que sempre deu mais ou menos certo dentro da minha vida. Então eu cheguei a abrir mão de sair com os amigos, ou essas outras coisas assim, mas eu acho que o importante era a regularidade, ter sempre o seu horário para estudar, sentar e se dedicar. Isso que eu acho que foi o mais importante, com certeza. Você é casado, tem filhos, namora, sua família te apoiou nessa decisão de estudar para concurso, né? Não sendo para um hospital, sendo sim para um tribunal? No meu caso, minha família, assim, eu tenho, no caso, meu irmão, que é uma pessoa que influenciou bastante essa decisão de prestar o concurso, porque ele é concurseiro, né? Ele presta ainda bastante, ele é formado em Direito, presta vários concursos nessa área, e então eu sempre tive essa influência em casa. Mas eu sou solteiro, não tenho namorado no momento, então eu tinha tempo bastante livre para me dedicar somente a isso, né? Mas a minha família me apoiou quando eu disse que ia prestar o concurso. Todo mundo falou, não, vai fundo, é bacana. E também isso auxilia o fato de meu irmão já ter passado no concurso, né? Ele é analista do MP. Enfim, então eles sabem como que é, né? Que é uma, uma carreira com bastante vantagens, assim, em relação à tranquilidade, estabilidade. É uma coisa que a gente, como médico, às vezes não tem, né? Você vive nessa vida de plantão, esses empregos meio incertos. Convênio, né? Convênio, PJ, você não tem férias, é explorado. Então, ter um emprego público de qualidade, que você consegue exercer seu trabalho de forma digna, ter uma boa remuneração, muda muito a sua qualidade de vida. Minha vida é outra depois que eu entrei no tribunal. Mais tempo para mim, para minha família, consigo resolver minhas coisas particulares às vezes, no intervalo de um atendimento ou outro. Mas não conhece, né? Dá um plantão, você não consegue nem beber água. Então, é outra vida, é outro mundo.
Mas até pelo fato, né, de ter comentado que é outra vida, outro mundo, eu acho que precisa ter um pouco de vocação também, né? Porque eu tenho certeza que tem gente que faz faculdade de medicina querendo essa vida, né, de plantão, de estar no hospital, né, desse dia a dia mesmo, né? Eu não sei se isso é a maioria, se é a minoria, mas trabalhar dentro de um tribunal também é preciso ter uma vocação, digamos assim, para o tipo de serviço que é prestado. Lembrando que o professor Ricardo deu uma entrevista falando sobre o dia a dia dele de trabalho, né? Então, quiser conhecer melhor, na playlist Quarto das Carreiras você encontra, ou qualquer pessoa, independente de vocação e tudo, consegue gostar do que faz, vai se adaptar ao trabalho. Eu acho que qualquer pessoa. É um trabalho mais burocrático, existe um atendimento, um pronto atendimento bem básico, dificilmente chega ao complexo. A maior parte da sua demanda, a atividade fim, vamos dizer, é o ato pericial. Então, a avaliação de atestados médicos, perícias de isenção de custo de renda, é muito... Eu adoro, assim, eu acho que qualquer médico de qualquer especialidade está apto a trabalhar no tribunal. Não precisa ter uma especialidade específica ou uma personalidade específica. Existem pessoas de todos os tipos lá, cada um com suas características. É bem eclético assim, o nosso corpo clínico, e qualquer médico é bem-vindo e com certeza se adaptará à rotina de trabalho. É porque vai sobrar tempo também, né, para ter um segundo trabalho, se for o caso. São 20 horas semanais, né? 20 horas semanais. Muitas pessoas perguntam que no edital está 40 horas. 40 horas é o básico mesmo de quase todos os cargos. Alguns cargos, por leis específicas, têm uma carga horária diferente. E medicina são 20 horas. É um privilégio, óbvio. Isso torna o emprego muito mais atrativo e o salário também. Tá? Então você consegue conciliar com outras atividades. Até quando vai ser isso, não sei. Mas por hora, sim. 20 horas semanais. Aqui em São Paulo, eles exigem que você trabalhe todos os dias, 4 horas. Existe uma certa flexibilidade, um dia ou outro você consegue juntar algumas horas, trabalhar de manhã, um pedaço da tarde, mas via de regra são 4 horas diárias, 20 horas semanais, muito tranquilo. E Luiz, sobre a sua preparação, que materiais você utilizou? PDFs, videoaulas, os livros da faculdade, qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens desses? Ótimo. Para a parte específica de medicina, eu acabei utilizando o material de estratégia, professor, pelo motivo de ele ser baseado em questões comentadas. Esse método de estudo, para mim, é o que faz mais diferença na hora de você estudar para um concurso que cobra as matérias mais básicas que a gente vê no curso de medicina, né? Então ele cobra, pelo que o edital falava e pelo que eu vi depois do material, basicamente questões de clínica médica, né, que é uma das grandes áreas da medicina. E cobrava pouco das outras grandes áreas. Então o material sendo focado nisso já é um grande atrativo. E essa parte das questões comentadas te ajuda no sentido de que você já vê como a banca cobra aquele determinado assunto e também tem uma revisão sobre aquele assunto tratado na questão. Então, para mim, esse foi o método ideal de estudo. E, além disso, alguma coisa ou outra que às vezes eu tinha, não lembro como é isso muito bem, aí eu pegava um livro da faculdade, alguma outra coisa, para estudar aquele assunto específico um pouco mais a fundo. Em relação às outras matérias, eu utilizei, como eu disse antes, meu irmão, ele já é concurseiro, né? Ele tem um monte de material em casa. Aí eu falei, me ajuda aqui que eu vou prestar o concurso. E aí ele acabou me emprestando algumas apostilas que ele já tinha, alguns materiais, e foi a partir daí que eu estudei para a parte de direito, questão de português, raciocínio lógico, essas outras matérias que o edital cobrava. A gente já vai conversar mais pra frente um pouquinho sobre essas outras matérias, mas antes eu gostaria de saber como que você conheceu a Estratégia Concursos. Foi pela internet. Quando eu pesquisei sobre o concurso, acabou que apareceu, né, os diversos sites que acabam fazendo esse tipo de análise de edital e dispõem de material para estudo. E o único que eu achei que tinha material específico para medicina foi o Estratégia, para esse concurso, né, do Tribunal do Trabalho. E eu olhei o material, tinha lá disponível uma aula demonstrativa, eu gostei bastante. E foi isso que me fez comprar o material e estudar por ele.
sem dúvida nenhuma, das maiores dificuldades de todo concurseiro é conseguir aprender, decorar todo o conteúdo que vai ser cobrado no dia da prova, né? A gente estava até conversando que o edital às vezes traz um tema, mas quando você vai destrinchar esse tema, é uma matéria gigantesca, né? Então, você já comentou também que estava cerca de 4 horas por dia. E como é que era o seu dia a dia de estudo propriamente dito, né? O seu material, o PDF que você adquiriu, era impresso, você estava pelo próprio computador, o que você precisou ler de conteúdo, você fazia marcações, fazia resumos, como que era o seu estudo propriamente dito? Eu acabava usando basicamente só o PDF, pelo motivo de que eu conseguia ter acesso fácil a qualquer lugar. Por exemplo, eu estudava em casa a maior parte do tempo, como eu disse, à tarde, no computador, sentava ali o PDF, fazia as questões, e estudava os outros materiais que eu tinha nas outras matérias. Mas às vezes, quando eu estava tranquilo no trabalho, ou estava de plantão e também estava tranquilo no plantão, eu acabava pegando o PDF no tablet ou no celular e dava uma lida nas matérias, resolvia uma questão ou outra quando tinha um tempo livre. Então o PDF te dá essa flexibilidade, né? Do material impresso, às vezes é um pouco difícil de você carregar, deixar numa mochila, levar para os vários lugares que você vai. A gente, como médico, dá plantão em vários lugares, tem uma vida meio corrida. Então é complicado de você ficar levando sempre livros e livros com você. O PDF te dá essa flexibilidade. Então, para mim, acabou sendo o principal método de estudo, né? Pelo livro digital mesmo. É a mesma estratégia que eu sempre estudo 2, 3 horas, focado, sempre que possível. Tento intervalo de um atendimento ou outro, sei lá, ter uma folga, revisar. E nessa brincadeira você resolvendo questão, você ir lendo o comentário, né? Eu acho que ler a matéria é muito maçante. Sim. Ler toda aquela matéria não dá. Então, eu senti essa necessidade na época que eu fazia a prova, de ter alguma coisa que me fizesse eu ganhar tempo. Então era muito assim, eu tinha que refazer todas as provas. Então, tinha uma chance, eu andava sempre com um pedaço de papel de rascunho com questão 1, 2, 3 e tal, para tentar fazer uma prova num plantão já está de bom tamanho. Você já ganhou um tempinho aí. Com certeza. Mais ou menos isso. Então, a chance que tem de estudar, estude. Né? Chega em casa, você quer descansar, tem sua família e tal. Então, o horário de trabalho, às vezes, esse método do PDF, de ter um tablet, um computador à disposição, é perfeito. Luiz, além da parte de medicina, né, que não é pouco, mas é a área que você tem mais afinidade, você teve que estudar isso, obviamente, mas também teve que estudar outras disciplinas, na área do direito, por exemplo, raciocínio lógico. Você teve mais dificuldade nessas matérias e como que você fez para passar por cima dessa dificuldade aí e poder, pelo menos, garantir alguma coisa para a hora da prova? Não, essa parte de direito, com certeza, foi a minha maior dificuldade. Confesso que eu tive bastante, não digo problema, mas você tem um certo estranhamento, né? É uma matéria totalmente nova. Ao contrário do português, mesmo o raciocínio lógico, informática, são coisas que estão no nosso dia a dia, você vê na escola. É diferente do direito. O direito eu tive que estudar do zero ali. Então foi a primeira vez que eu peguei um material para ler sobre direito do trabalho, para ler sobre legislação de pessoas com deficiência, enfim, essas matérias que o edital cobrava. Então, confesso que foi a minha principal dificuldade. Já a parte de português, matemática, raciocínio lógico, no caso, eu estudei um pouco pelo material que eu tinha disponível, mas eu também, principalmente a parte de informática, eu cheguei a fazer um curso, comecei em engenharia de computação antes de fazer medicina, então eu sempre tive uma facilidade muito grande. Então a informática acho que foi a única coisa que eu não li nada, eu fui com o que eu já sabia. E acabou que eu fui bem. Pelo que eu vi, eu cheguei a dar uma lida no que eles cobravam, né? Eu vi que não era nada assim de muito diferente do que você usa no dia a dia, no escritório, materiais de edição de texto, essas coisas. Então, eu acabei o que eu fiz, né? Eu peguei o edital e fiz uma estratégia baseada no tempo que eu tinha de estudo. É claro que em 3 meses, para você estudar tudo que tem no edital, esse edital, pelo que o professor falou, foi um pouco mais extenso do que o normal. Caiu muito mais matéria de direito do que vem caindo. Então, eu tive que escolher o que eu ia estudar. E acabou que eu foquei mais nas matérias que eu vi que eu tinha mais chance de ter um estudo adequado.
Então, acabei estudando mais, por exemplo, a legislação de pessoas com deficiência, questão de ética no serviço público, questão do português, que eu vi que tinha uma carga importante no concurso, caiu várias questões de português, pelo material do professor, a parte de medicina, que acho que foi o que eu mais estudei, com certeza. E acabou que algumas áreas do direito eu tive que abrir mão, que eram muito grandes o conteúdo. Eu acabei estudando o que deu, mas eu acho que o direito é um diferencial nessa prova. Para a gente que vem da graduação, do dia a dia, a prova de medicina não foi tão rebuscada. Cobrou conhecimentos mais, não diria básicos, mas conhecimentos corriqueiros, assim, que a gente usa no dia a dia. E eu acho que o direito e a parte do conhecimento básico de português, raciocínio lógico, foi um diferencial importante, assim. Então, acho que... Ele teve um tempo curto, estudou o que deu, mas não deixou de lado, né? Com certeza. Foi meio ele usou uma estratégia, né, do que iria estudar. Realmente faz a diferença, você poder pelo menos dar uma lida, estudar, se garantir em alguma coisa nessa parte do direito, informática. Tem que estudar. Não tem como, isso é um erro. O aluno, o médico, ele tem geralmente pouco tempo para estudar. Então ele meio que foca a parte de medicina, dá uma estudada ali, porque ele acha que já sabe, né? É o básico do dia a dia dele, mas ele não sabe fazer a prova. Então muitos conseguem se dedicar a isso. Mas eles esquecem tudo de direito, ninguém passa o olho, porque vai levar muito tempo. Português todo mundo sabe, né? Fez vestibular 10 anos atrás, mas... E aí não vai tão bem no básico, que faz falta na pontuação final. Entendeu? Então, infelizmente, esse edital do TRT2 foi muito extenso. A parte de direito eu não esperava que caísse tantas questões, foram 20 questões. E matérias muito grandes. Geralmente só cai noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, que é até legal de estudar, que são coisas do nosso dia a dia também. Né? Toda hora aí STF na televisão, então se torna interessante um pouco o estudo. A parte da lei da deficiência, basicamente isso, alguma coisa ou outra a mais. Esse do TRT2 realmente foi possível. Eu fiquei imaginando na minha rotina eu ter que estudar aquilo, não teria como. Mas eu acho que ele foi perfeito. Ele tentou matar uma parte do edital para não ir sem saber nada, né, para a prova. Então, acho que eu sugeri isso Sim, nos recados e tal. Estudam o que dá, mas estudam. Não vai, senão você teria perdido 20 questões e que foram específicas. Né? Pontuação triplicada. Então, a FCC, a parte específica, é 3 pontos de peso. Se você detona a medicina, você tem triplo de pontuação. Parte de direito, nessa prova, infelizmente, foi um diferencial, porque todo mundo foi meio que despreparado. Quem foi bem em direito pontuou em triplo também, e na nota final fez a diferença. E Luiz, sua preparação a gente pode dizer que foi toda de reta final, né? Mas a semana que antecedeu a prova, você precisou acelerar os seus estudos, né? Porque queria ver alguma coisa a mais, ficou por conta só de fazer exercícios, ou você tirou para relaxar? Como que foi a sua semana antes da prova? E véspera de prova também? Foi dia de estudo, dia de revisão, dia de relaxar? Então, essa última semana, para mim, foi como todas as outras. Eu não mudei minha rotina, não. O que eu já tinha estudado... Assim, o que mudou talvez foi que eu acabei revisando alguns assuntos, sim, que eu achei que eu não tinha um domínio ainda completo, principalmente da parte de medicina. Eu acabei revisando pelo material do professor. E no dia anterior, eu não fiz nada, pra falar a verdade. Fiquei tranquilo. Sempre também, quando eu faço alguma prova importante, eu sempre tive essa característica também de tentar ficar no dia anterior tranquilo, sem nenhuma preocupação. Fiquei em casa, não saí, para poder ficar no outro dia bem disposto, acordar bem. Porque, querendo ou não, uma prova de 4 horas e meia, cobrava redação, enfim, demanda que você esteja com sua concentração 100%. Então, eu acho que você estudar, isso eu acho que varia de pessoa para pessoa, mas no meu caso, estudar no dia anterior eu acho que é um pouco cansativo para uma prova desse porte. Eu acho que você já teve os seus meses de preparação, o último dia não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu acho que vale mais a pena você descansar, chegar bem na prova no outro dia, com sua concentração 100%. Falando em redação, né? Além de saber o conteúdo,
Hoje em dia é preciso também treinar, né? A gente está acostumado aí com mensagens, redes sociais, né? De abreviar tudo. Então, como foi sua preparação para essa parte da redação? E, desculpa a piada, mas não dá para fazer letra de médico também na redação, né? Tem que ter uma letra ali pelo menos entendível também para que a pessoa que for ler possa avaliar de forma correta. Então, como foi sua preparação para essa parte do certame? Acho que eu estudei assuntos de atualidades, né? Eu sempre leio jornal, procuro saber o que está acontecendo, enfim, isso foi, eu acho que é importante. Com uma prova de redação você não sabe o que vai cair, né, como assunto, mas via de regra costumam cair coisas do dia a dia, do país, do mundo, enfim. Então eu acabava lendo bastante notícia, revistinhas de atualidades, essas coisas. E da parte específica do texto, tirando essa preparação para o assunto, que eu acho que é meio que coringa, assim, não tem muito o que você esperar, a não ser esse preparo um pouco mais básico. E da parte do texto é treinar, né? Você tem que sentar e fazer uma redação, que nem o professor falou. Eu prestei vestibular há 8 anos atrás, foi a última vez que eu tinha feito uma redação na minha vida. Então, precisei sentar e fazer algumas para relembrar como era, né? E também para você saber o manejo do tempo, acho que isso é importante, né? Redação é uma coisa que se você acaba se perdendo nela, você perde o manejo do tempo. Como eu disse, uma prova de 4 horas e meia para 70 questões, mais uma redação, acaba que é semelhante a um vestibular, né? Sim. Então, muita gente acaba talvez caindo pelo tempo. Então, você poder manejar o tempo, falar, eu demoro X minutos para fazer uma redação bem feita, então eu vou ter 4 horas e 30 menos esse X para fazer o resto das questões. E aí você pode se planejar como você vai fazer a prova de uma forma mais eficaz. Né? Professor, para qualquer área, né, tem que se pensar também nessa prova discursiva, né? A gente sabe que a discursiva, você pode ir bem na objetiva, mas se a sua redação não for boa, você não tiver uma nota suficiente, você pode estar lá no topo com a objetiva e cair muito com a soma da prova discursiva, né? Então não dá para ser displicente com essa área também, né? Assim, eu prefiro a prova de medicina, né? Tem caso clínico. Tem muitas provas que cobram estudo de caso. E aí você já, assim, se você vai mal, vai ter muita gente que vai na tua frente. Como é a área de medicina, geralmente você domina aquela questão. Agora, quando vem a redação, é casca de banana, porque existe uma técnica para fazer, a maioria das pessoas não tem mais o hábito, né, de escrever, e tem pessoas que se enrolam muito. Então, quando entra a redação, é um caos. O pessoal fica nervoso. Quando é o estudo de caso, é mais tranquilo. Mas, para quem se prepara, eu acho que a redação é até melhor do que o estudo de caso. Porque o grosso dos candidatos não vão atingir uma boa nota na redação. E no estudo de caso, fica meio que empatado. Né? Então, é uma sugestão. Faz a redação, escreve, revisa, procure seus erros de português. Eles odeiam erro de concordância, né, na redação. É uma forma de você revisar também a parte do português, faz parte. Não dá para desprezar, de jeito nenhum. Luiz, pensando aí na sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Eu acho que o principal erro foi eu ter focado um pouco no direito, com certeza. Eu não abandonei, óbvio. Acho que foi até um diferencial eu ter estudado o que eu consegui. Mas eu acho que eu poderia ter focado um pouco mais nessa parte de direito. Ainda mais porque, como o professor falou, ele tinha o mesmo peso que a medicina no final. As questões de direito que eram na parte específica também eram peso 3. Então, você errava uma questão, acertava uma questão de direito, mas depois acertava uma questão de medicina. E acho que esse foi o principal erro. Então, os próximos concursos aí eu já sei o que eu vou mudar. E acho que o principal acerto foi resolver bastante questão. Acho que para a prova da FCC, especificamente, que o professor falou, ela repete bastante as questões e quando não repete a questão inteira, é uma questão muito semelhante. Então, acaba que você faz bastante questão, você pega o jeito de como é a prova, de como é cobrado aquele determinado assunto, e eles acabam não fugindo muito desse comum. Então, acho que o principal acerto foi que eu fiz muita questão.
Você conseguiu matar o material todo? Consegui matar o material todo. E eu tentava, antes de resolver, eu não via a questão e depois via a resposta, né? Acho que isso é só uma coisa particular. Fazia a prova toda, aí eu via como eu fui, aí depois eu corrigia com os comentários. Então acho que isso é bom, porque você, de certa forma, faz um simulado também, né? Você fala, deixa eu ver como eu estou aqui nessa matéria, você consegue apontar dentro... No nosso caso, o material é dividido dentro das áreas da clínica médica, né? Então, por exemplo, o material de cardiologia, às vezes tinha algum determinado assunto que eu via que eu estava errando mais. Por exemplo, eu estou indo um pouco pior aqui em arritmias. Aí eu acabava pegando um livro, na faculdade mesmo, alguma coisa, dava uma revisada, aí voltava, tentava resolver de novo. E foi desse jeito que eu acabei fazendo. Deu bastante certo. O que você acha que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Foi estudar direito? Foi ter que sentar de fato e estudar? Foi o conteúdo? E o que foi também sua principal motivação? Eu acho que a principal motivação é o fato de ser uma carreira tranquila, assim, um emprego estável. Eu já tinha essa influência em casa e então eu sabia que é um bom caminho. E de fato é um caminho que a gente não vê muito na medicina, né? É difícil você ver uma pessoa que, vou prestar um concurso no tribunal. Então, para mim isso foi uma motivação. Mesmo quando eu falo a verdade, alguns amigos meus falavam, você prestar um concurso, por que você não vai fazer prova de residência, fazer outra coisa? Não que eu deixei de fazer isso, mas eu acabei focando nisso também. Então isso sempre foi essa parte da carreira, de você ter esse emprego público, para mim foi a principal motivação. Eu sempre vi isso como não como um ideal, mas talvez como Uma segurança. uma segurança, digamos assim. E o fato de ser 20 horas, você poder trabalhar por fora, com outra área, o fato que a maioria dos médicos acaba fazendo, acho que o professor faz, e talvez outros médicos do tribunal, acho que a maioria deve fazer também. Você ter a sua prática particular ali e ter o seu emprego no tribunal é uma coisa que é bastante atrativa. Agora, acho que a parte mais difícil aí nessa época de estudos aí para o concurso foi, de fato, manter a regularidade. Acho que isso é o mais complicado. Porque tem dias que você, por mais que você tenha o seu horário, você chega em casa mais ou menos no mesmo horário, tem dias que você está mais cansado, tem dias que você está menos cansado. Enfim, eu acho que você, apesar dessas dificuldades aí do dia a dia, do cotidiano, você conseguir chegar em casa, conseguir ter a disciplina de sentar, estudar, pelo menos que seja 1 hora, mas você estudou aquele dia, não deixou em branco. Eu acho que isso é o principal, é a maior dificuldade que eu tive, acho que a maioria das pessoas deve ter também. Já está caminhando aqui, né, para o final dessa entrevista, mas antes de terminar, professor, queria aí deixar um recado para vocês que estão nos assistindo, perguntar mais alguma coisa. Queria saber o que você achou do material. Eu achei muito bom, professor. Sinceramente, o material acho que foi um diferencial para a prova. Que nem eu disse, esse tipo de material com questões comentadas eu acho que é um ótimo método de estudo, principalmente para essa prova da FCC, que é baseada em questões que se repetem aí ao longo dos anos. E que nem o senhor até comentou um pouco atrás também, medicina é uma área, assim, é um mundo. Então, se você for sentar para ler um livro de texto, você está ferrado. Então, tem que ir no ponto da banca. Exatamente. Né? E assim, eu senti a necessidade, quando está formulando, né, os materiais, de ter uma breve revisão de literatura. Então, alguns comentários eu deixei um pouco mais extenso para tentar abarcar algumas questões que eu não coloquei, detalhes de questões prévias. Tem muita coruja, né, nos comentários, que é um detalhe. Cada coruja daquela é uma questão que caiu e eu não coloquei. Uma coruja que é importante, cai na prova, por aí vai. Então, eu acho que a gente conseguiu condensar praticamente tudo das provas da FCC. E você ganha tempo, não precisa fazer todas as provas que você baixou, né? Tá o material condensado ali. Fico feliz, fico muito, muito feliz porque foi um trabalho
meio também 3, 4 meses a gente teve que produzir o material. E eu acho que isso é muito bom e o ideal para a prova. Em termos de extensão, não adianta também um material muito extenso, o aluno não vai conseguir ler. Às vezes, quando ele não consegue ler, gera uma angústia, né? Não conseguir dar conta e tal. E eu fiz questão de colocar os testes sem o gabarito, né? Na parte inicial, e depois é que vem os comentários, justamente para servir como simulado. É um dos materiais que tem até a divisão do tipo de questão da matéria, né? Matéria, você falou de cardiologia, parte de ciência cardíaca, 10 questões, depois hipertensão, depois arritmias, e aí você consegue identificar onde você está pecando mais. Exatamente. Então, muito bom, fico muito satisfeito. Então, para a gente finalizar, Luiz, o que você aconselharia para quem está entrando agora no mundo dos concursos, né, iniciando seus estudos aí para concursos na área de medicina? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. Certo. Eu acho que a principal mensagem é continue na luta, né? O meu irmão, ele falava uma coisa para mim que eu acho que é super válida. Concurso é uma fila, né? Quando você começa a prestar, você está lá atrás. E conforme você vai prestando mais e mais concursos se preparando, você vai andando na fila, até que em algum momento você entra. Desde que você continue se preparando, se dedicando e tenha aquele foco no seu objetivo, né? O meu objetivo é entrar no concurso, então vou me preparar para isso. Então acho que a principal mensagem é perseverança. Foco na missão e continuar, sempre manter essa regularidade que eu falei, que eu acho que é primordial. Você ter o seu tempo para sentar e estudar ali num ambiente tranquilo e não desistir porque você teve um resultado ruim, ou porque você está indo mal no simulado, ou eu não estou conseguindo acertar nenhuma questão aqui, mas continuar, porque eu acho que faz parte, né? Essas carreiras de tribunal, enfim, concursos públicos, são bastante concorridos pela própria característica dela, de ter uma estabilidade, de ter uma série de benefícios que talvez aí no mundo particular privado você não tenha. Então, são concursos concorridíssimos, né? Então, você tem que estar sempre focado estudando para se manter ali junto com as outras pessoas que também estão fazendo nessa vida aí, né? Então, acho que essa é a principal mensagem. Professor, quero agradecer por você ter vindo aqui no Estratégia, né? Estava comentando aqui com o Luiz antes de começar que nas redes sociais está com um projeto de questões, é isso mesmo, no Instagram? Isso, no Instagram eu 2 questões eu publico por semana com comentário, tá? Questões de FCC e questões de ACESP. Agora, essa semana comecei com ACESP, eu já publiquei 15 questões comentadas de FCC. Então, cada questão eu dou um toque sobre assunto, sobre o que mais cai, tá? Eu acho que é importante para quem está com essa vontade de ter uma carreira pública, de ser aprovado, meio que complementar. Só tem um toque, às vezes eu boto um desafio, estimulo a quem está olhando a pesquisar, né? Já cria um vínculo na sua memória. Então, quem tiver oportunidade, olha no Instagram, professor Ricardo Félix, tá bom? 2 questões por semana, pelo menos, estão sendo publicadas. Saber mais sobre o professor também, é só acessar o seu site, na aba lá Professores, procurar o professor Ricardo Félix, que vai achar lá também as matérias, currículo, enfim, tudo tem lá no nosso site. Luiz, quero agradecer pela sua disponibilidade, doutor Luiz, né? Eu peço desculpa até pela informalidade, né? Mas é um bate-papo aqui, a ideia é que todo mundo fique à vontade, de fato. Então, obrigado por ter topado vir. A gente decidiu ontem fazer hoje, já se colocou à disposição para estar aqui participando. Tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar a orientar muitos aí que não pensavam em estudar para concurso, né? Vendo como uma possibilidade, ou aqueles que já estão estudando, a ver aquilo que pode fazer diferente. A gente sabe, né, que não é porque foi aprovado que tem que fazer do jeito que o outro fez, cada um tem a sua rotina, tem o seu método de aprendizado, mas sem dúvida nenhuma dá para tirar dicas bem importantes que vão ajudar você aí nessa sua caminhada rumo à aprovação. Então, mais uma vez, obrigada aos doutores por ter topado estar aqui dando essa entrevista. Obrigado a você. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau!